Olá, minha aluna, olá, meu aluno, seja você bem-vinda, seja você bem-vindo. Vamos dar continuidade a mais uma das nossas aulas dentro dessa disciplina de projetos governamentais. E então eu darei continuidade àquele material do gerenciamento de projetos e hoje então vou dedicar as explicações específicas da parte número 2. Fiquem atentas e fiquem atentos às minhas explicações para cada uma das próximas lâminas de PowerPoint. Obrigado pela sua atenção e farei como sempre faço, vou desligar a câmera aqui. A partir dos próximos slides você acompanha as minhas explicações sem a minha presença aí neste cantinho. Até porque vai ficar mais fácil depois para você realizar o download e ver então nas plataformas ou mesmo em streaming. Obrigado por enquanto. Minha aluna, meu aluno, então a nossa aula de hoje versa sobre esta temática. Importante que estamos dando continuidade ao que for abordado na nossa última aula e hoje então vou explicar a parte número 2. Observem então o que nós falaremos a partir então da próxima lâmina de PowerPoint, refletindo, resgatando algumas das características que já foram apresentadas na última aula. Minha aluna, meu aluno, observe que continuamos falando aqui destas 9 áreas, então, ou destas 9 grandes áreas, então, do PMBOK, que orienta exatamente acerca do gerenciamento de um projeto, isto que pode ser encampado tanto no setor privado quanto no setor público. E então, na primeira parte, enaltecemos as características do que é o gerenciamento de um projeto, expliquei um pouquinho para vocês do PMBOK, e então alimentamos estas áreas explicando a parte número 1 e a parte número 2. Observem que hoje vou dedicar exatamente à explicação e finalização da parte número 3 destas grandes áreas até então a parte número 9 e faremos um fechamento falando então de características muito importantes para o gerenciamento de um projeto. Obrigado e vou dar continuidade. Minha aluna, meu aluno, depois de enaltecer a integração de todo o projeto e também as características específicas do escopo, ou seja, da abrangência desse projeto, é importante então para o gerenciamento que ocorra então uma atenção muito especial acerca do que? Do tempo específico do projeto. E o que reflete esta situação? Neste momento, quem de fato está gerenciando, neste momento quem de fato está lidando com a gerência do projeto, vai tratar de um item extremamente intangível, mas que é fundamental. Por quê? Porque, de fato, esta pessoa líder, esta pessoa que está à frente, ela vai gerenciar o quê? Tempo específico do projeto. Ou seja, descrevendo então os seus processos relativos o quê? Ao término e também caracterizando as características específicas do cumprimento do prazo. Isto é muito importante. Daí então uma atenção muito especial a esta grande área. E quais são então as atividades específicas do gestor ou do gerenciamento dentro desta terceira grande área? Vocês acompanham aqui comigo, mas de fato eu vou começar de baixo para cima, porque a gente pode, sem sombra de dúvidas, enaltecer um cronograma, ou seja, montar um cronograma que vai permitir exatamente o que? Acompanhar estas características no que tange tempo, no que tange prazo a ser cumprido. Então, esta etapa em especial do gerenciamento tem um controle muito grande a partir do momento em que se desenha, a partir do momento em que você cria exatamente um cronograma. E tudo isso vai permitir o quê? De fato, vai ocorrer a definição de cada uma das atividades, o que de fato será feito, com seu devido sequenciamento, ou seja, as etapas que serão percorridas. Não obstante, é importante identificar também quais são e qual é a estimativa de recurso ou de recursos para cada uma destas atividades, ou seja, exatamente a característica material e também de grana e também de orçamento, e aquilo que é importante,
a situação então que enaltece a ideia da duração de cada uma das atividades. Tudo isso então vai corroborar neste desenvolvimento deste cronograma e parte então para este gerenciamento, nesta terceira grande área, este controle específico. Então falamos desta terceira grande área. Estamos afunilando aqui necessidades, características, elementos muito importantes e que são fundamentais para o êxito do gerenciamento do projeto. E aqui eu quero dividir com vocês esta quarta grande área, de acordo com o PMBOK, que de fato fala de outro elemento muito importante, que é o custo. Ou seja, daremos entrada então às explicações acerca do gerenciamento do custo do projeto. Neste momento, então, este gerente, este líder, ele vai estar de fato colocando então no papel, descrevendo o que todos aqueles elementos específicos envolvidos no planejamento que então alimentam as características estimativas do que, pessoal? De orçamento e controle de custo. E tudo isso, de fato, que permite exatamente finalizar, terminar então este projeto, minha aluna, terminar então este projeto, meu aluno, no que se diz respeito dentro deste orçamento que foi então aprovado outrora. E quais são estas atividades que permitem exatamente enaltecer este gerenciamento desta quarta grande área? Então, compete a este líder, sem dúvida alguma, realizar esta estimativa no que se diz respeito aos custos. Isto, de fato, já foi alimentado num primeiro momento dentro de um planejamento. Este líder, então, ele alavanca um orçamento, faz um orçamento que de fato permita exatamente trabalhar dentro daquilo que fora aprovado e, é claro, né, pessoal, o controle de todos estes custos. Daí, então, ele, sem sombra de dúvidas, tem exatamente a descrição destes projetos que de fato vão permitir o controle orçamentário. Esta quinta grande área, de acordo com o PMBOK, enaltece a qualidade. Então observe, minha aluna, observe, meu aluno, que estamos falando de algo que de fato é fundamental, é uma característica sine qua non, ou seja, pensar exatamente na qualidade. Então permitir o quê, pessoal? Que aquilo que de fato está sendo entregue, que sem sombra de dúvidas, irá trazer os benefícios, vai então realizar, vai satisfazer os objetivos para os quais foi de fato idealizado, foi então realizado. Então é importante que neste momento, este gestor então que trabalha com gerenciamento, ele possa então gerenciar a qualidade do projeto, descrevendo então os seus processos envolvidos no que tange esta garantia de que este projeto então vai ao encontro daquilo que eu acabei de mencionar, satisfazendo então estes objetivos para os quais ele foi de fato realizado, né? Então pense aí na construção de uma escola, na construção de uma ponte, na construção de uma rodovia, que de fato tem que entregar exatamente elementos de qualidade. Então, quais são as atividades efetivamente que são realizadas por este gestor dentro desta grande área específica da qualidade? Ele vai exatamente enaltecer e pensar acerca do planejamento da qualidade. Tudo isso, de fato, outrora já fora pensado, mas aqui estamos descrevendo exatamente isso. E aí a grande sacada é exatamente este número 2, pessoal, que de fato haja a realização da garantia desta qualidade. Então é importante que fique em cima para que então isto ocorra. E a partir do instante que de fato se realiza a garantia daquilo que é qualidade, vai então ter o controle específico desta qualidade, então na entrega daquela obra, na entrega daquele serviço, ou então de uma empresa acerca de um determinado projeto no que tange uma loja, no que tange especificamente um produto, enfim, todas aquelas outras situações das quais nós já vimos anteriormente. Vamos falar de gente agora, vamos falar de pessoas.
E nesta grande área número 6, este gestor, então, no gerenciamento, vai lidar exatamente com o que, pessoal? Ele vai gerenciar recursos humanos, vai gerenciar gente. E ele vai descrever o que, pessoal? Todos estes processos que organizam e que gerenciam a equipe efetiva deste projeto. Então, quais são as atividades? Qual é o papel neste determinado instante para este gerenciamento específico? Então, ele vai trabalhar o planejamento de quantas pessoas serão necessárias para que de fato estejam envolvidas exatamente no decorrer deste projeto. Aí é claro que este instante determina também a contratação e não obstante a mobilização da equipe. Então vamos contratar, chamar gente e mobilizar para que essas pessoas então participem. E é claro, há também o desenvolvimento específico da equipe no projeto. Então, recordando o que nós estudamos lá atrás, quando eu passei para vocês aquela matriz lógica, a gente identificou ali um grande trabalho a partir do objetivo geral e do objetivo específico, este trabalho no que se diz respeito ao treinamento da equipe. Então, aqui a gente encontra como que a gente casa aquela situação lá atrás pensada. E aqui, então, cabe ao gerenciamento do RH de recursos humanos trabalhar toda esta perspectiva no que se diz respeito ao gerenciamento efetivo das pessoas envolvidas neste grande projeto. Chegamos ao momento que cabe exatamente ao gerenciamento dentro destas grandes áreas que nós estamos enaltecendo aqui, de acordo com o PMBOK, falar de comunicação. Ou seja, neste instante, o gerenciamento vai lidar exatamente como será o fluxo, como que vai ocorrer, como serão estes processos no que se diz respeito a pegar informação, a coletar, a disseminar, a armazenar e, é claro, a destinar exatamente a destinação específica, pessoal, destas informações no que se diz respeito a características que são oportunas e que de fato ajudem e assessoram exatamente este projeto. Então é importante que neste instante ocorra exatamente o planejamento destas comunicações e aí usando todas as mídias específicas, tanto em característica interna quanto externa também, mídia esta que vai falar com os recursos humanos dos quais a gente pensou anteriormente, que pode ser através de uma intranet ou mesmo através de outro canal que este órgão público, que esta empresa utilize para falar com seus colaboradores. É claro que também quando a gente fala de público externo, nós podemos enaltecer o gerenciamento da comunicação ou das comunicações trabalhando outras mídias que passem então transparência para o target, ou seja, para o público-alvo. E aí então, além do planejamento de quais mídias destas comunicações, há então de fato essa distribuição, ou seja, como que vai ocorrer exatamente a disseminação desta informação, trazendo então um relatório de desempenho depois, que isto pode ser através da agência que foi contratada para disseminar a comunicação, ou mesmo elementos internos que de fato configurem como que traz exatamente o conhecimento da informação através desses relatórios, e é claro, trabalhar então com todos os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas. Então observe que quando a gente fala de uma empresa, a empresa lida com várias partes interessadas, com a sociedade, com o governo, com o meio ambiente, com seus clientes, né, que são os seus consumidores. O governo é a mesma coisa. Quando nós temos este projeto, ele está lidando com várias partes interessadas e a sociedade precisa de informações. A sociedade precisa entender o que está ocorrendo. Este é um momento muito importante no que tange exatamente enaltecer as características da comunicação empregada. Todo projeto pode apresentar riscos. É claro que, de fato, essa ideia de riscos pode ser em cima de uma situação macro vindo de fora, micro vindo de dentro, daí então a necessidade do gerenciamento destes riscos efetivos no que se diz respeito ao projeto.
Então, cabe nesta grande área número 8 gerenciar todas essas situações que estão de fato associadas à possibilidade de ter risco a um determinado projeto. E cabe então, neste instante, descrever tudo isso no que se diz respeito a exatamente identificar, no que se diz respeito a planejar, no que se diz respeito a fazer uma análise quanti e quali, no que se diz respeito a provisionar respostas e monitorar. Então, todas estas atividades, elas são essenciais nesta grande área número 8 para que de fato haja, para que de fato ocorra a situação no que se diz respeito ao gerenciamento dos possíveis riscos de um determinado projeto. Seria muito bom se de fato riscos não ocorressem, que nós não tivéssemos exatamente este ruído. Porém, a gente precisa de fato identificar que as possibilidades que não estão no controle, elas podem ocorrer, estas variáveis que são incontroláveis, e isso pode de fato levar a riscos veementemente dentro de uma característica de um projeto. Minha aluna, meu aluno, finalizamos então estas grandes áreas das quais o professor está enaltecendo nesta nossa aula de hoje, no que se diz respeito a utilizar então estes caminhos definidos outrora pelo PMBOK, que podem ser adaptados exatamente ao cenário do governo, e é importante que a gente tenha toda esta situação do mundo do setor privado que pode ser encampada então pelo setor público, daí então que de fato o PMBOK tem exatamente uma vertente, como eu enalteci para vocês, voltada a governo, e a gente chega então ao final desta nona grande área, falando exatamente do que, pessoal? Das aquisições que são realizadas dentro de um determinado projeto. Então, observe que dentro de um determinado projeto são, de fato, necessárias várias compras, aquisições de produtos, não obstante serviços que podem estar associados exatamente a este projeto, naquilo que é tangível, naquilo que é intangível. Então, é necessário que ocorra então um gerenciamento de todos estes contratos que de fato falam destes processos de compra e de aquisição de produtos ou de serviços. Então, nesta nona grande área, cabe a este líder, então, a gerência destas aquisições, no que se diz respeito, então, a descrever todos os processos que encampam exatamente estas compras, no que se diz respeito a produtos e serviços, como eu enalteci há pouco, e também aqueles resultados esperados, obviamente, com o uso disto, né? E é claro, fazendo exatamente o gerenciamento de todos estes contratos. Então, são atividades que dão respostas exatamente a esta definição que eu acabei de apresentar para vocês. Planejar as compras e aquisições, então, o que será utilizado, a quantidade específica, planejar estas contratações, e aqui é importante porque no cenário público a gente tem o advento das licitações, então isso é muito importante porque é o que vai exatamente permitir o fechamento de um determinado contrato baseado exatamente numa característica de licitação. E aí então, depois de um tempo com esta licitação, então, ou de uma determinada empresa, as respostas específicas destes fornecedores, no que tange o fornecimento, então, deste material, que vai, então, ser através daquele fornecedor que apresenta melhor preço, que apresenta a qualidade do produto. Cabe, então, fechar exatamente este gerenciamento, administrando exatamente este contrato e depois pensando no encerramento deste contrato. Porque senão vai ficar muito vago se não ocorrer exatamente o encerramento deste contrato. Muito bem, eu expliquei para você, minha aluna, expliquei para você, meu aluno, como que são todas estas grandes áreas aqui do PMBOK que podem ser utilizadas e que são utilizadas para o gerenciamento de um projeto. Espero que de fato você tenha entendido cada uma das particularidades desta descrição e contextualização num primeiro momento e depois também quais são as atividades inerentes dentro de cada uma destas áreas.
Vocês observaram que o ato do gerenciamento, esta característica de gerenciar, demanda que de fato haja um comprometimento e, não obstante, também um conhecimento de situações muito ampliadas. Então, o gerente que toca um projeto e também as pessoas envolvidas no gerenciamento, seja aquele que é responsável por cada uma das etapas que eu há pouco expliquei, ou então num contexto geral, uma única pessoa cuidando de tudo, é importante que de fato haja então esta situação de conhecimento de pelo menos 5 grandes áreas, como eu enalteço aqui para vocês, minha aluna, meu aluno. Então, o gerenciamento de projeto exige esse conhecimento destas áreas das quais eu vou falar para vocês neste momento. Primeiro, o conhecimento e gerenciamento de projetos. Então, quem vai tocar com gerenciamento precisa entender, ou seja, seguir esta cartilha, entender o que de fato é importante, quais são as atividades inerentes, porque senão não vai ter sucesso. Depois, o que é importante também, pessoal, conhecimento em normas e regulamentos da área de aplicação. Se a gente está trazendo para o cenário governamental, a gente sabe o tão quanto normas e regulamentos são essenciais, são importantes de serem observadas em característica de legislação para que não haja nenhum risco, para que não haja nenhum equívoco, para que não haja nenhum ruído. Então, olha a importância até de elementos jurídicos, de conhecimentos específicos do que tange leis, para que de fato haja êxito. Então, o conhecimento específico de normas e regulamentos é essencial, tanto na característica pública, quanto também na característica privada. E aí depois, uma outra área também do gerenciamento que exige então um conhecimento muito amplo é o entendimento do ambiente do projeto. Se a gente está falando exatamente do cenário público, a gente tem elementos muito importantes, elementos que são muito de especificidade e que então é necessário um entendimento, um escopo, uma abrangência muito aumentada. No setor privado, a mesma coisa. Então, observe, minha aluna, observe, meu aluno, o tão quanto essas áreas de conhecimento no que tange o gerenciamento são essenciais para o êxito, são essenciais exatamente para o sucesso deste projeto. É claro também que este gerenciamento demanda também a característica de conhecimento e habilidades de gerenciamento em geral. Então, saber lidar com gente, saber lidar com recursos, que são os custos envolvidos, saber lidar com comunicação, ou seja, tem que ter esta habilidade. Depois nós vamos explicar exatamente essas habilidades num contexto mais global, mas tem que ter conhecimento e tem que ter estas habilidades. E por fim, vamos lidar com gente. Em gerenciamento, lida-se com gente o tempo todo. Então, fecha exatamente neste primeiro momento esta característica desta habilidade interpessoal, no que se diz respeito exatamente ao contato com gente. Continuo na sequência explicando para vocês estas áreas, então, que são de fundamental importância para o êxito, para o sucesso de um projeto. Minha aluna, meu aluno. Você acha que é fácil esse papel do gerenciamento? Há pouco eu enalteci para vocês dentro daquelas 5 possibilidades, mas eu quero destacar aqui, em especial, de conhecimento e habilidades do gerenciamento em geral. Então, observe com o professor, olha quanta habilidade, olha quantas habilidades, perdão, quantas situações são cobradas do gerenciamento. Então, desde a situação de contabilidade, ou seja, do conhecimento específico da parte financeira, da situação específica de compras e aquisições, falar de vendas, falar em marketing também, os contratos, aquilo que eu falei para vocês da legislação comercial ou então governamental, fabricação e distribuição. Olha quantas situações de habilidades são necessárias e de conhecimento quando a gente fala do gerenciamento num contexto mais amplo. Da própria logística, como é que ocorre a cadeia de abastecimento e de distribuição, entender muito de planejamento estratégico. Esta é uma habilidade muito importante, né, pessoal? Que nós estamos falando assim de uma situação de cima para baixo. Enaltecemos lá atrás a definição de planejamento estratégico, você já entende o que é planejamento estratégico, você sabe a importância que é dada numa situação institucional. Então, daí exatamente este conhecimento, esta habilidade que ela é uma característica essencial.
Também entender como é que é o funcionamento, obviamente, da empresa, as suas organizações, aquilo que eu falei para vocês, a sua cadeia de relacionamento. Então, todas essas estruturas são de fundamental importância. Entender o contexto do comportamento organizacional, a gente pensa aqui também, né, pessoal, nas especificidades do setor público, né, na característica específica quando a gente fala das necessidades vindas das características do povo, e então falando exatamente das políticas públicas, né? Muito bem, e fechando exatamente estas habilidades, é de fundamental importância que esta situação no que envolve o gerenciamento tenha também elementos que tangenciam para o conhecimento de práticas de saúde e segurança, e é claro, nos dias de hoje, a gente fala muito de tecnologia da informação, né, pessoal? Então, entender muito acerca de dados que podem ser utilizados, que vão virar informação através do elemento da tecnologia da informação, através do uso das redes sociais, através de toda essa parafernália eletrônica que hoje ajuda e corrobora muito para o sucesso, para o êxito de um determinado projeto. Você acha que acabou por aí, minha aluna, meu aluno? Olha quantas outras habilidades também e situação de know-how, de conhecimento que são essenciais para o gerenciamento. E aqui eu trago outras também. Eu já tinha evidenciado as habilidades interpessoais no relacionamento com as pessoas, mas de fato a gente precisa também trazer uma comunicação muito eficaz no que se diz respeito a apresentar os resultados. Não adianta efetivamente só jogar a partida de futebol. Fazendo esta analogia, tem que ganhar o campeonato. Então, por isso que esta comunicação ela precisa ser eficaz, precisa atingir exatamente o público-alvo. Então, precisa desta habilidade. Estou lidando com gente, também preciso exatamente ter esta habilidade, ter exatamente esta competência que é tão cobrada na atualidade acerca de liderança. Não é aquela liderança autocrática, mas aquela liderança mais que de fato esteja muito envolvida com esta situação aqui, ó, motivadora, ou seja, que trabalha junto, que ajuda, que participa, mas sabe também o momento certo para sair. E quando a gente fala de motivação, este conhecimento, esta habilidade, leva exatamente a uma predisposição para uma determinada ação. Ou seja, né, tem que estar motivado, tem que estar disponível, tem que estar de fato preparado. Lá atrás, quando a gente falou dos contratos, quando a gente falou desse gerenciamento dos contratos, a gente identifica um elemento e uma habilidade muito importante que é essa característica de negociação. Isso é muito importante, pessoal, até porque necessita-se apresentar exatamente toda uma situação de custos que vão exatamente ao encontro daquele orçamento específico que tem para aquele determinado projeto. E aí, então, a gente fala que, de fato, lidar com gente, lidar com recursos e lidar com custos, a gente pode encontrar conflitos o tempo todo. E este é um papel essencial da liderança nos dias de hoje. Esse é um papel essencial do gerente nos dias de hoje. Trabalhar esta situação de conflitos que podem ocorrer e isso, então, vai levar exatamente a uma situação de resolução de problemas, ou seja, para que não haja, para que não ocorra estes ruídos. Falei para você, minha aluna, falei para você, meu aluno, finalizamos então esta etapa trazendo exatamente todos esses conhecimentos, todas essas habilidades, ou mesmo até num cenário mais atual que é cobrado essas competências para o êxito, para o sucesso do gerenciamento de um dado projeto. Minha aluna, meu aluno, eu queria finalizar, antes do meu agradecimento pela sua participação, ouvindo e assistindo esta videoaula, enaltecendo exatamente que, de fato, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, a gente está constituindo, a gente está falando exatamente de todos esses conhecimentos, de todas essas técnicas, ou mesmo de uma metodologia, como a gente identificou aqui, que vão permitir exatamente alcançar estas necessidades, atingir essas necessidades, aquilo que, de fato, que nós temos de expectativas que foram criadas pelo gestor, para que de fato a gente então finalize um determinado projeto. Então isso
pode ocorrer tanto no setor privado quanto no setor público, né? E é claro, tem de fato essa carência de gestores que possam organizar e que possam também trabalhar todas essas métricas. Então, o que a gente pode pensar, pessoal? De uma forma muito ainda embrionária, muito tímida, o Brasil ele tem evoluído nestes últimos anos, buscando todas estas melhores alternativas, se a gente pode falar assim, para que de fato possam alcançar, melhorar a qualidade dos serviços que são então prestados pelo Estado e, é claro, essa diminuição de custos de cada ação que é desenvolvida, né? Então, meu aluno, é necessário que gestores públicos reconheçam de fato essa necessidade de uma gestão estratégica, né? E que então inovem nestes novos métodos e que vão garantir o que? Esta governança. E é claro, né, pessoal, sem que de fato ultrapasse os limites, né? Porque isso é muito importante. Então, independente se é no setor público, se é no setor privado, pessoal, os gestores públicos eles vão sofrer com esse principal desafio de atender o que? Um grande número de pessoas, que é a população como um todo. E eles precisam prover isso com qualidade, com informação correta e, é claro, com padronização na última ponta no atendimento. Então, só assim, pessoal, é que o gerenciamento do projeto no setor público se torna, então, uma necessidade no que se diz respeito ao que? Evoluir e consolidar um modelo de gerência eficiente. Então, assim, eu finalizo as explicações inerentes exatamente a este gerenciamento de projetos, trazendo um pouco do que é aplicado no setor privado e que pode ser encampado no setor público, trazendo exatamente grandes benefícios através do gerenciamento de projetos para o setor público. Muito obrigado e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro através deste modelo de aulas. Tchau, tchau!